falando de essência também, por exemplo, tem um versículo em Apocalipse 19 que diz assim: ele estava vestido com veste banhada em sangue e o seu nome é a palavra de Deus, fazendo uma referência também a João 1:1, que diz que era a palavra, o Logos, a Mêmora, como está nos Targums, né? Então, é uma essência de que a própria Escritura revela Yeshua. E um perigo, assim, da religiosidade, que ao adotar um outro nome, um nome que não traz a essência, é você passar a fazer um Deus para si mesmo, a sua imagem e semelhança, a ponto de você ter um aniversário no inverno, onde se comemora comendo pernil, carne de porco, presunto, coisa que Yeshua jamais faria, um judeu, né? E aí, assim, o problema é que quando você abre mão de uma essência, o risco é você passar a minimizar tudo o mais. E restaurar é você realmente reconhecer que é na essência de quem ele era e quem ele viveu que está a salvação, na palavra de Deus, no caminho de vida, na Torá de Yod Revavirê, né? E não como eu acho que porque hoje a gente vê no cristianismo, infelizmente, se celebra tudo, dia da avó, dia da mãe, dia do pai, do namorado, festa da roça, menos os agendamentos solenes de Yod Revavirê. Então, isso é uma realidade que a gente está sendo chamado, acordado, não é à toa, não é por nós, é porque o próprio Deus, ele vela por sua palavra e ele está chamando os seus. Então, aqueles que quiserem ouvir, que ouçam. É interessante que essa semana estudando, eu vi uma anomalia em Isaías 9:6, uma anomalia no hebraico, né? Assim, porque comunica que é no meio da palavra, de uma das palavras, um mem fechado. Quando diz, e um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e lhe foi acrescentado paz para sempre. Esse foi acrescentado é uma palavra que tem um mem fechado. E aquilo me suscitou uma lembrança de mem fala de águas, fala de povos. E o mem fechado me pareceu uma coisa como a Arca de Noé, que por 100 anos, ou mais de 100 anos, Noé pregou para aquela geração dele arrependimento, realidade, verdade, e não aceitaram. E quem fecha a porta é o próprio Yod Revavirê. Ou seja, Deus tem um povo. E ser parte desse povo é um convite, não uma imposição, que está aberta a toda a humanidade. Não só judeu e gentil, a todos. Mas vai ter um momento que essa porta é fechada, esse mem é fechado pelo próprio Deus, na plenitude dos tempos, né? A plenitude dos gentios, como diz Paulo lá. Então, a gente precisa atentar que no dia que se chama hoje, nós queiramos a verdade, queiramos entender o que quer dizer a salvação vem dos judeus, que Yeshua revela para uma mulher gentílica, como nós, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Hoje eu entendo que quando o Apocalipse diz que Yeshua, o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia, e Yeshua ora em João 17:17 que o que nos santifica é a palavra de Deus e a palavra é a verdade. Então, adorar em espírito e em verdade é uma segunda testemunha de Apocalipse 14:12. Ou seja, guardar os mandamentos, é a palavra de Deus que é a verdade, é ter o testemunho do Messias, que ele é o Messias que havia de vir na primeira vez e voltará na segunda, como juiz e senhor de toda a terra, todo joelho se dobrará. Então, eu penso que não é tanto sobre o que você chama ele, mas o como você o reconhece. E a gente não pode negar que
Ao transliterar o nome Jesus, o cristianismo pós-Constantino, etc., ele caminhou para uma distorção ao ponto de chegar a um antissemitismo. Martinho Lutero, ele morreu antissemita. Os evangélicos, eles comemoram a Reforma Protestante até hoje, mas o último livro que Martinho Lutero publicou foi Os Judeus e Suas Mentiras, antes dele morrer. Foi a última obra de Martinho Lutero, dizendo: queimem as sinagogas, apedrejem os judeus. Então, a gente também não pode virar as costas que existe uma associação com o nome de Jesus, por quê? Porque caminhou para uma distorção, que distorceu a essência. E aí não é uma questão meramente semântica e de vocabulário, de nome. Eu acho que isso que a gente precisa dividir o homem quando tenta alcançar os lugares altos, a Torre de Babel, a história todo mundo conhece. Desculpa, a gente não pode ignorar também que a restauração é uma profecia, né? Sofonias 3:18, se eu não me engano, diz que no final será restaurada essa Lashon Kodesh. Então, conquanto a gente possa imaginar que não seja exatamente o hebraico moderno, é alguma forma disso que traz essência, como o hebraico comunica hoje. Então, a gente também não pode dizer, eu tenho acesso hoje a saber do que as palavras são feitas e eu não quero, eu rejeito por vaidade. Não, é na humildade que a gente consegue, na verdade, se achegar a Deus e também compartilhar conhecimento. Dizer que Yeshua é um nome que está acima de todo nome e que não há outro nome ao qual devemos ser salvos. Assim diz, assim está escrito na Brit Hadashah, e assim a gente crê que dentro do processo de restauração nós estamos nesse caminho, nesse apontamento, né? Tem muita coisa para ser restaurada nas nossas vidas ainda, mas como o Senhor abriu essa porta de entendimento, essa porta de conhecimento, é por ela que nós vamos adentrar e conhecer e cavar muito mais, para que coisas preciosas venham à tona e a gente possa complementar o que Ele tem falado no meio de nós. Muito a gente já bateu aqui, já falou. Foi um homem que, como homem, cumpriu toda a Torá e deixou para a gente um legado de fazer o mesmo. Mas não só isso, não só a gente viver no nosso mundo, mas acima disso é fazer com que outras pessoas, e hoje a internet é um meio que a gente tem também, e inclusive com que essa mensagem dele chegue a um número de pessoas que talvez a gente nem conseguisse se fosse fazer um a um. Então... Amém. E eu queria deixar com vocês uma fala de Maimônides, né, para encerrar, que Maimônides diz que Jesus, ou Yeshua, mas ele até diz Jesus, né, foi o judeu mais influente que já viveu, porque ele foi capaz de colocar uma Torá na mesa de milhares de gentios, né? Então, isso digamos assim, a obra de Yeshua, né? Ele com vestes gentílicas se apresentou ao mundo como um gentil, mas num determinado momento ele se revela com quem ele é. E quando ele vai sair, quando ele morre, como há a profecia que ele não ficaria no Egito, ele diz: levem os meus ossos do Egito. Então, na verdade, o nosso Messias, nenhuma parte dele pertence ao Egito. Então, a gente tem que tomar cuidado só com isso, de saber quem ele é, reconhecer, mesmo ele tendo trajado vestes estrangeiras. Aqui vale um esclarecimento, ele nunca trajou vestes estrangeiras, ele foi apresentado ao mundo e popularizado assim pelo cristianismo. Yeshua viveu perfeitamente e fielmente a Torá de seu pai, e sequer ensinou quaisquer outras palavras, como ele mesmo esclarece em João 12:49. Que ele era um judeu e que a salvação vem dos judeus. Hoje em Israel, alguns judeus o chamam de Yeshu. E é interessante que Yeshu falta a última letra do nome de Yeshua. E a última letra do nome de Yeshua é um Ain, que é o olho. Então falta exatamente a revelação dada por esse Ain da visão. Isso o profeta Jeremias falou. Aqui respondo a um participante do chat e busco esclarecer que
Existe diferença entre pecar e ser um pecador. Eu vejo, isso é uma das questões difíceis do cristianismo. Eu vejo assim, essa ideia de que se você for ler, né, Lucas 1, versos 5 e 6, ali diz que Isabel, Elixiba e Zacarias, eles eram justos e perfeitos no seu caminhar, no seu viver. Nunca pecavam. Não é isso que se fala. Não existe ser humano que não tenha alguma vez pecado, mas não viviam pecando. Ou seja, o pecador, na Torá, na mentalidade da Torá, é aquele que tem o pecado como algo habitual, que banaliza. Porque a gente não deve esquecer que a Torá ensina expressamente que para o pecado voluntário, pode nem haver mais jeito. Por quê? Porque você abre brecha e um abismo chama outro abismo. Se formos ler lá em 1 João 5, 17, lá diz que há pecado para a morte. E por esse eu digo que nem mesmo ores. Qual é o pecado para a morte? Primeiro é o pecado voluntário. Hebreus 10, 26, Hebreus 6, 4 diz também que aquele que uma vez que conheceu a restauração volta e vive pecando, para esse não resta mais sacrifício. Então, a gente não pode banalizar, porque essa frase me dói como um engano absurdo do cristianismo que banaliza o pecado, o seu pecar, para não ser responsável pelo seu viver, mas isso é, digamos assim, um caminho de morte, é um engano do inimigo na vida de quem crê assim, mas que rouba principalmente o caminho de vida e de bênção, que a obediência à Torá, como a obediência de um pai natural que é bom, ela protege o seu filho, a obediência à Torá nos protege de doenças psíquicas, físicas, emocionais. Então, quando você diz, eu não preciso obedecer à Torá porque eu não consigo, você está abrindo mão de um caminho de vida e bênção. Né? Não é a ótica, essa ótica aí, eu posso pecar e tudo bem, eu não chego a essa perfeição. Busquemos, a gente não pode ser perfeito nem ontem nem amanhã, mas hoje nós podemos buscar viver em obediência. E isso na Torá é ser perfeito. E isso na Torá é possível. O Rosh fala isso aqui, todo Kabbalat Shabbat. A Torá está perto de nós e nós podemos obedecê-la. Ela não está no céu, ela não está debaixo do mar, não está, ela está perto de nós. E toda essa instrução, nenhum pai bom dá instrução impossível para o seu filho. Então a gente não pode cair nesse engodo que é um engano de que todo mundo é pecador, então que mal há eu viver mais um pecadinho. Né? Isso é um engano. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que diz a Escritura e Paulo também retrata isso quando ele escreve. Neste trecho é trazida uma dúvida sobre o julgar ou não julgar no chat, ao vivo. Muitos textos de Yeshua, né, quando ele falava, quando ele exortava, né, as pessoas ali, os fariseus, né, precisamos diferenciar o que é fazer juízo, né, julgar o irmão, e o que é fazer juízo de valor, que a Bíblia diz que eu tenho que fazer juízo. Fala inclusive o seguinte, coloque oficiais e juízes na porta da sua casa. Então, juízo a gente tem que fazer. Agora, é diferente de julgar a pessoa nesse sentido pesado de trazer, sentenciar, trazer acusação. Né? Uma frase de Yeshua não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a Torá. Então nós precisamos, os sacerdotes, eles usavam a Torá para julgar, para resolver causos, para julgar a si mesmos, né? Nós precisamos usar a Torá. O único juízo que é vedado pela Torá, no meu entendimento, é o destino eterno de alguém. Este juízo não nos cabe, não nos pertence, isso é pecado. Você dizer, sujeito vai para o inferno, isso não nos cabe. Agora, o outro juízo que isso é caminho de vida, isso é caminho de morte, isso nós precisamos exercitar o tempo todo. Primeiro para conosco, com a nossa própria vida. Tira a trave do teu olho. Depois, para com a vida daqueles que tocam as nossas vidas.